vocês para mais uma aula. Como foi o final de semana? Foi bem? Todos bem? Passearam? Foram à praia? Tá bom, vamos lá. Vamos iniciar nossa aula. História. Que página? 72. Cultura africana. Prestem atenção, certo? Na época da colonização do Brasil, no século XVI, os indígenas não davam conta daquilo que os portugueses queriam. Mão de obra escrava. Por isso, mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram o Oceano Atlântico nos porões de navios negreiros. Os navios negreiros, gente, eram navios que traziam os africanos para onde? Para o nosso país, para o Brasil. E quando chegavam aqui, os brasileiros, eles chegavam pelos portos. Quais? Os do Rio de Janeiro, de Salvador, de Recife, São Luís do Maranhão. Os escravos ficavam amontoados nos porões dos navios, muitas vezes presos por correntes. Imaginem, gente. Imagine. Vamos se colocar no lugar deles. Presta atenção. Sem alimentar-se bem, muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Quando chegavam, o tratamento não era diferente. Os escravos ficavam alojados em lugares conhecidos como senzalas, para que não houvesse conflito entre eles. Os senhores brancos não se preocupavam em juntar escravos de nações diferentes. Assim, muitos escravos sentiam falta da África e por isso sofriam uma doença provocada pela saúde da sua terra e de seu povo. Chegavam até a morrer por não aguentar a solidão. Os africanos eram tratados como mercadoria, como se eles fossem um objeto, pelos portugueses, pois serviam como escravos que aumentavam o lucro da colônia portuguesa. Os escravos acabaram se tornando peça fundamental na qual os portugueses e os comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram do interesse de todos. Hoje a cultura brasileira tem muita herança africana. Esses escravos sofriam bastante para poder fazer os serviços que os senhores queriam. Eles apanhavam, ficavam no tronco, muitos chegavam a sangrar, a morrer até mesmo de tanto apanhar, certo? Aí qual é a herança deles, das comidas? O arroz, inhame, frutas, tem a banana, coco, quiabo, gengibre e muitos outros. Na música, tem berimbaus, cuíca, chequerés, gonguês, certo? Nas ervas, os saberes da medicina tradicional africana estão presentes no dia a dia, nos remédios caseiros que a gente utiliza também, as ervas e raízes que a gente utiliza para fazer o quê? Chá, né? Na dança, baiana, maracatu, pernambucano, tem a capoeira, samba. Na religião, orixás, candomblés. No vocabulário, xodó, macumba, tanga. E vamos conhecer um homem. Quem? Quem foi Zumbi dos Palmares? Vamos conhecer a história dele? O herói dos escravos é lembrado no Dia da Consciência Negra. Um homem que virou um herói nacional por causa da sua luta a favor da igualdade.
Esse foi Zumbi dos Palmares, esse que vocês estão vendo aí na foto. Um escravo que defendeu até a morte o direito dos negros no Brasil colonial. Comemoramos no dia 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi criada a fim de homenagear o grande guerreiro. Zumbi nasceu no estado de Alagoas no ano de 1655. Dedicou a maior parte da sua vida à sua causa bem nobre, livrar os negros da escravidão. Pensando nisso, ele criou o famoso Quilombo dos Palmares. Vamos saber o que era o quilombo. Localizado em Alagoas, esse quilombo era um local onde todos os escravos fugidos poderiam buscar abrigo. Então, quando os escravos fugiam das senzalas, certo? Eles iam para este local aí, Quilombo dos Palmares. Eles ficavam abrigados neste local, certo? E lá estava o Zumbi, ok? Esse quilombo era um local onde todos os escravos fugidos poderiam buscar abrigo e viver de forma digna, produzindo tudo o que precisava. Na época, Zumbi chegou a lidar uma população composta por 30.000 habitantes. Ele era conhecido pela sua coragem e bravura. Sempre estava pronto para lutar contra os invasores que decidiam invadir o quilombo. Porém, depois de um ataque liberado pelos bandeirantes Domingos, Jorge Velho foi capturado e condenado à morte em 20 de novembro de 1695. Atualmente, Zumbi dos Palmares é lembrado como um dos grandes líderes da nossa história. Então, por isso que a gente comemora o Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, porque foi o dia que ele morreu, certo? Entenderam? Pronto. O que vocês vão fazer? Página 74 e 75, ok? Pausando. Vamos lá. 1, 2, 3. Voltei. Muitos negros, página 74, africanos foram trazidos para o Brasil. Em média, quantos vieram? Pinte o número que representa essa quantidade. Nós temos aí. Certo? 2. Observe a imagem de um navio negreiro e pinte seu porão, onde os escravos africanos eram trazidos. Depois escreva como era a vida dos africanos dentro dele. Onde vocês acham que é o porão? É na parte de cima? É aqui? É no meio? Lá embaixo, ó. Na última parte. Certo? Aí os escravos ficavam amontoados, muitas vezes presos por correntes, sem alimentar-se. Terceira, relacione a primeira coluna com a segunda, de acordo com o que a herança africana trouxe para o Brasil. Lá vai. 1, comida. 2, religião. 3, vocabulário. 4, dança. 5, instrumentos musicais. Ficou 3, 4, 2, 4, 5, 1. 3, 4, 2, 4, 5, 1. Página 75. Circule no mapa abaixo as cidades onde estavam localizados os portos que recebiam os navios negreiros. Tem aí Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís. Todo mundo achou? Se achou, circula. Agora, depois de aprender onde ficavam os portos que recebiam os negros africanos, descreva como era e onde se localizava o porto dos escravos fugidos, chamado Quilombo dos Palmares. Localizado em Alagoas, Quilombo dos Palmares era um local onde todos os escravos fugidos poderiam buscar o quê? Abrigo e viver de forma digna, produzindo tudo o que precisavam. Pesquisem livros na internet, como viviam os escravos, nas senzalas, e descreva abaixo. Os negros viviam em senzalas como propriedades dos seus senhores, alimentavam-se com as sobras das comidas da casa grande.
Suas roupas eram feitas de sacos. E à noite os homens dormiam separados das mulheres e crianças. Pronto, somente estas 2 páginas. Certo? Encerrando história. Não deixem de fazer. Beijos.